Queridos, quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus 5, versículo 10, 11 e 12. Como os irmãos sabem, estamos aí no mês de reflexão em relação à igreja perseguida, uma realidade que nós não temos noção, não vivemos isso na pele, na prática, não sabemos o que é ser perseguido. O máximo que talvez façam conosco é caluniar, difamar, mas não sabemos o que é a perseguição em si. E por causa dessa situação, dessa normalidade da nossa vida, no nosso dia a dia, por estarmos num país livre para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas, é bom estar sempre lembrando do que muitos irmãos estão passando agora, nesse exato momento, em países fechados para o Evangelho, em que você não pode carregar uma Bíblia, em que você não pode orar, em que você não pode fazer o que estamos fazendo aqui nessa manhã, reunidos para adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o mais interessante é que essa perseguição se cumpre literalmente aquilo que Jesus disse, não só em uma referência, mas em várias. Quinta-feira passada, a Biana pregou sobre 2 Timóteo 3,12, eu vou fazer menção também. Então, vai ser todo mês voltado para esse tema, queridos. A escola dominical, na terça-feira, os irmãos não faltem, acessem, a Manu estará dando uma aula sobre o assunto, eu deixei ela bem livre, depois o pastor Alan, depois o missionário Jefferson, e tem outro que eu não lembro mais quem foi, o pastor Cleiton também vai ser a última, na terça-feira. E até o discipulado da sexta-feira, que está lá no grupo da IBT das terças, nós estamos voltados para isso também, para esse tema. Todos acharam? Mateus 5, versículo 10 a 12. Diz assim, a santa palavra de Deus, palavras do nosso Senhor Jesus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém, Senhor. Fala conosco nessa manhã. Precisamos, Senhor, urgentemente sermos despertados, Senhor, para a realidade que não basta, Senhor, viver. Temos que estar preparados para morrer, Senhor, e morrer por Ti. Não sabemos, Senhor, o que nos espera no futuro. Nós não somos profetas para declarar nada em relação ao futuro, mas tantos países, Senhor, da história que eram livres, como a Coreia do Norte, e hoje são fechados para o Evangelho. É proibido orar, é proibido ter uma Bíblia. Não sabemos até quando teremos essa liberdade no nosso país, Senhor, de estarmos reunidos aqui, de termos uma Bíblia, não sabemos, mas queremos aproveitar ao máximo, Pai, essas oportunidades que o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar à vontade, só não pode dormir. As crianças estão liberadas, vão aprender um pouco sobre o tema também, sobre a perseguição. Evangelista Wellington, Deus abençoe, meu irmão, sua esposa, sua filhinha, Catinha, abençoada. Queridos, Charles Spurgeon, ele foi um pastor muito usado no século XIX. E até hoje, ele é respeitado nos meios evangélicos e ficou conhecido como o príncipe dos pregadores do século XIX. O sucesso ministerial dele foi um tanto quanto meteórico. Começou a pregar com 16 anos e aos 20 anos
já era conhecido em toda a Inglaterra como um menino prodígio, um pregador muito ungido. Não concordo com toda a teologia dele, mas não tem como negar que ele foi um instrumento nas mãos de Deus. Só que o ministério, ou o sucesso ministerial, veio acompanhado também de muitas perseguições, muita difamação, muita calúnia, muita, mas muita. As primeiras páginas dos jornais da época só falavam dele, mas só falavam mal, e muito mal. Os pastores de outras igrejas, por inveja, diziam que ele era um aventureiro, que ele era um charlatão, que ele era um falso profeta, e por aí em diante. Daí para baixo, os elogios que ele recebia. Diziam que ele era só uma questão de tempo e ele cairia. A soberba subiria ao coração dele e ele cairia no pecado, no orgulho e não iria avante no ministério de sucesso que ele estava tendo. E esses ataques, queridos, muitas vezes o deixava literalmente prostrado, chateado, cabisbaixo, triste, muxoxo. Quem iria gostar de ter o seu nome nas mídias como um charlatão, como um falso profeta? Ninguém. Ninguém. A esposa dele, uma mulher de fibra, uma mulher nota 10, mulher sábia, ela querendo fortalecer e animar o marido diante de tantas perseguições, ela escreveu o seguinte na época: meu coração, em alguns momentos, sofria por ele, em outros, se inflamava de indignação contra os seus perseguidores. Durante muito tempo orei pedindo a Deus uma estratégia de como confortá-lo, de como animá-lo em meio a tantas falsidades, tantas calúnias. Até que optei pelo recurso de mandar gravar os seguintes versículos em letras grandes e colocar num quadro enorme. Quais seriam as letras? Os versículos que exatamente acabamos de ler no início, na introdução. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois, da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O texto diz: a esposa de Spurgeon, Susana, foi pendurado em nosso quarto e lido por meu esposo e pastor todas as manhãs. Então ele acordava e já estava aquele quadro com essas frases aqui. Isso era um conforto. Essa porção da palavra de Deus cumpriu seu bendito propósito, pois, diz ela, fortaleceu o coração de meu marido e o capacitou a caminhar tranquilo entre os homens, sem se importar com as... A perseguição é inevitável para um cristão. Seja ele um pastor de fama mundial como Spurgeon, seja uma simples dona de casa no seu dia a dia. Guarde o que eu vou falar. Se você levar Deus a sério e ler a Bíblia todos os dias, se você obedecer a Bíblia por intermédio daquilo que você lê e praticar, ler a Bíblia, se você fugir de tudo aquilo que entristece ao Espírito Santo, se você se predispor a orar, a jejuar, enfim, a viver de maneira piedosa, você vai ser perseguido, você vai ser caluniado, você vai ser difamado, maltratado e talvez em última instância, morto. Morto. Aí você diz: pastor, eu não tenho tido perseguição. Aparentemente todos gostam de mim. Todos me dão tapinhas nas costas, né?
Eu não sei de ninguém que me odeia de maneira assim tão agressiva, que difame a mim, que invente calúnias ao meu respeito. Porém, amados, a perseguição, a calúnia, a difamação, nem sempre chegam a nós, como chegou na pessoa de Jesus, que era muito famoso na época. E nem sempre chegam a nós como chegou a Spurgeon, que tinha uma fama mundial. Então, você está no holofote e a perseguição vem com mais violência. Talvez você seja odiado sem saber. Sabia? Talvez você seja caluniado, difamado de maneira terrível pelas costas, no trabalho, na vizinhança, na escola. Às vezes as pessoas abrem um lindo sorriso para nós, sorriem na nossa frente, mas por trás desse sorriso lindo tem inveja, ódio, ciúme. E tudo isso pelo simples fato de você ser um crente em Jesus, de você fazer a diferença. Quero crer que faça a diferença. Então, queridos, a perseguição, a calúnia, a difamação e o ódio inevitavelmente virá quando nós nos posicionarmos. Isso é inevitável, não tem como fugir. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele disse o seguinte na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 11 a 13. Mas você, ele disse para Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei! Mas de todas essas coisas, o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, esse contudo aqui é bem impactante. Os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Queridos, o apóstolo Paulo sofreu como poucos aqui na terra. Mas ele não foi enganado. Não, o próprio Senhor Jesus já havia o preparado antecipadamente para o que viria pela frente. O Senhor disse lá em Atos 9:16, novo convertido. Sabe o que é novo convertido? E Ananias, o Senhor Jesus falou para Ananias, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Eu vou mostrar para ele. Ele vai sofrer muito. Queridos, por onde Paulo passou, sofreu. Ele foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido na sua cidade, em Tarso. Depois foi apedrejado em Listra. Foi preso e açoitado em Filipos. Foi escorraçado de Tessalônica, enxotado de Bereia, chamado de tagarela lá em Atenas. Foi chamado de impostor em Corinto e, diz a Bíblia, enfrentou feras em Éfeso. Foi preso em Jerusalém e acusado em Cesareia. Enfrentou um naufrágio quando estava em viagem para Roma, preso. E, para completar, foi picado por uma serpente na ilha de Malta. Foi preso 2 vezes em Roma e agora, no texto que acabamos de ler, ele estava numa masmorra, aguardando sua inevitável execução. Como os irmãos leram lá fora, no corredor dos mártires, ele foi decapitado. Decapitado. Sabe o que é decapitado? Perdeu a cabeça. Por amor a Jesus. As últimas palavras dele: combati o bom combate. Terminei a carreira. Guardei a fé. Ele guardou algo que milhares estão perdendo diariamente: a fé. A fé na palavra, a fé em Jesus como Senhor e Salvador.
Milhares têm virado as costas para o Senhor. E não é em países onde há perseguição atroz, não. São países livres. A apostasia é gigantesca nos Estados Unidos, Inglaterra, onde igrejas estão sendo transformadas em mesquitas, em boates. Estão fechando. Fechando literalmente. Não tem mais membros. Os pastores são liberais. O que eles ensinam? A Bíblia é uma historinha, não tem nada de verdade. Os milagres não existiram. Jesus não ressuscitou. Jesus não nasceu de uma virgem. Jesus não ressuscitou o Lázaro. E eles pregam isso. E se eu fosse membro de uma igreja dessa também, eu não iria para ouvir abobrinha. Ficaria em casa, ganharia mais dormindo. Então, queridos, a função minha como pastor é te alertar. A minha função não é trazer uma palavra de conforto num domingo lindo desse, falar que você, é um escolhido, é uma florzinha de Jesus, que Deus tem o melhor para você, que só vitória. Queridos, se quiséssemos igreja cheia, seria simples. Era só botar uma placa ali, culto da vitória, culto de libertação, culto dos milagres, queridos, ia lotar. Lotar. Agora, vim no domingo de manhã com uma proposta de pregar sobre a igreja perseguida, isso não dá ibope. Eu sei que não dá ibope, mas nós não estamos nem aí para ibope, queridos. Não estamos nem aí. É o que o pastor Alan fala, não pensem em ter igrejas cheias. Se tiver 3, 2, 4, 10, continue pregando a palavra. Se Deus enviar o povo, amém. A nossa parte, queridos, é ser fiéis ao Senhor na pregação. Deus dá vitória? Dá sim. Deus abre porta? Abre sim. Temos visto milagres constantemente. Na quinta-feira mesmo estavam meio apreensivos porque tínhamos que pagar o sítio, tínhamos que pagar as cadeiras e Deus supriu a necessidade financeira. Deus supre. Agora, essa não é a nossa ênfase. Voltando aqui à perseguição, o próprio Jesus já havia alertado a igreja sobre isso. Então, você que lê a Bíblia, você não se surpreende com perseguição. Você que conhece, pelo menos, um pouco do Novo Testamento, você não vai ficar surpreendido se, uma hora ou outra, a coisa apertar para nós. Agora, você que não conhece, talvez vá apostatar. Olha o que Jesus disse, João 15, 18 a 20. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, outros me odiou a mim. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Será que odeia? Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Portanto, piedade, vida com Deus, sempre provoca o antagonismo do mundo. Andar com Deus provoca a ira de Satanás. Até porque, queridos, não é a perseguição que produz a piedade. Não é a perseguição que vai produzir crentes genuínos. Mas crentes genuínos, esses sim, provocam e muito a perseguição. Porém, guarde isso, é melhor sofrer com Deus e com a verdade do que prosperar com os homens e com a mentira. Repito, é melhor sofrer com Deus, com a verdade, do que prosperar com os homens e com a mentira. Sabe por quê? Porque a perseguição é transitória. A perseguição, em alguns casos, a morte, é passageira, queridos. Mas a glória final dos fiéis é segura. As pessoas fecham os olhos aqui na terra para abrir na glória. Estevão foi apedrejado, morreu a pedradas.
Mas Jesus estava de pé recebendo. Vou ler mais uma vez 2 Timóteo 3, 12 e 13. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E eu deixo uma pergunta no ar. Somos os piedosos desse texto ou os perversos? Paulo fala de dois: dos piedosos que são perseguidos e dos perversos e enganadores. Queridos, temos que, muitas vezes, ler, como sempre digo, e não é frase minha, a Bíblia contra nós mesmos. Não, pastor, eu sou a parte boa. Eu sou o saco de batata boa. Podre não sou eu, não. Somos os pastores ou os impostores, né? Somos de Deus ou do diabo? Somos os perseguidos ou os aplaudidos, que todos batem palma pra gente? Somos odiados ou amados? Queridos, os impostores querem glórias e não sofrimento, querem holofotes, não querem abnegação, querem os aplausos, não querem a dor, não, querem as glórias do mundo e não a cruz de Cristo. Esses são os impostores. Por fim, os impostores querem ser heróis e não querem ser mártires. Não querem. Queridos, se não abrem mão, às vezes, de uma mínima contribuição, será que vai dar vida por Jesus? É meio difícil. É ruim, hein? É ruim, hein? Em Mateus 10, 22, o Senhor Jesus disse que seríamos odiados de todos por causa do seu nome, mas aquele que perseverasse até o fim seria salvo. Irmãos, aqui na terra teremos sempre as lágrimas do arrependimento, sim, mas também o sangue das perseguições. Não tem como fugir, não tem como ser diferente. Não tem. Somos filhos de uma igreja que nasceu em meio à perseguição. Filhos de uma igreja que nasceu em meio à perseguição. E o mais perseguido de todos foi Jesus, que morreu na cruz por nós. Mas depois veio uma sequência de milhares e milhares e milhares. Jesus nunca enganou ninguém. Nunca colocou melzinho na boca dos seus discípulos. Pelo contrário, quando tinha uma multidão ao redor dele, ele dava um espalha-brasa. Já viu? Lembra dessa brincadeira, espalha-brasa? Tinha uma multidão e ele dava um sermão duro, sumia todo mundo. Leia lá, João 6,66, 666. 6,66. Ele pregou um sermão duro, todo mundo abandonou, ficou só os discípulos. Ele falou, vocês não querem também não? A porta está aberta, vai. E ele não correu atrás de ninguém, queridos. Você não vê Jesus indo atrás de ninguém. Volte, por favor, volte para a igreja. Vocês vão me abandonar. E por isso que às vezes o pastor Alan fala, irmão, a pessoa quer ir embora, quer sair, quer ir para outra igreja. Não, fica livre, Deus te abençoe. Ninguém é ali, ninguém é obrigado a congregar aqui. Em lugar nenhum. Você não tem que ser uma marionete na vida de ninguém, na mão de ninguém, de nenhum pastor, apóstolo, seja lá o quê. Você é livre. Jesus não correu atrás de ninguém. E ele nunca enganou seus discípulos. Nunca iludiu ninguém dizendo que segui-lo seria uma promessa de tranquilidade, paz, prosperidade, muito sucesso aqui na terra. Vinde a mim, vocês vão ter tudo do bom e do melhor. Irmão, quer ter tudo do bom e do melhor? Estude, trabalhe, se dedique. Mas coloque tudo nas mãos do Senhor, que talvez Ele mude o percurso da tua vida. Os seus sonhos, seus planos de tanta conquista, tanta ambição. E faz como tem feito com a Manuela, com tantos sonhos. E agora está lá, em Belém do Pará, comendo carne de macaco, de preguiça, paca. Jesus disse que aqui no mundo teríamos tribulações e perseguições. Ele disse que seríamos odiados, caluniados por muitos e talvez mortos. Olha o que ele disse lá em Mateus 24, 9. Dentro do contexto, né, ali
escatológico. Mateus 24, 9. Então eles, os homens, os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Jesus estava falando isso num sermão profético para 12 discípulos. E se cumpriu literalmente ao longo da história. E se cumpre nesse exato momento. Aí você pode dizer, mas pastor, esse versículo está num contexto de grande tribulação. Né? Esse versículo é escatológico. Vai acontecer no futuro. Porém, vocês que passaram ali no corredor dos mártires, né, que fizemos ali, eu louvo a Deus pela vida da Dani, que com tanta dedicação, não envolvemos mais pessoas que era para ser surpresa. Vimos ali que não é uma questão escatológica, é uma questão atual, presente. E você que não leu, eu peço encarecidamente, pois volte no final do culto, leia, e principalmente o último. Principalmente o último ali. Outros dizem, pastor, esse versículo de Mateus 24, 9 está falando dos apóstolos. Eles que seriam perseguidos e mortos. Não é para nós, pastor. Só está forçando um texto a dizer o que ele não diz. Realmente, queridos, todos os apóstolos, menos João, eles foram mortos de maneira terrível por amor a Jesus. Lembram disso? O primeiro apóstolo está lá também no corredor dos mortos. Atos 12. Perdeu a cabeça. Tiago. João foi crucificado de cabeça para baixo por amor a Jesus. O apóstolo Pedro, foi mal. João não foi martirizado, mas foi muito perseguido. André foi pendurado numa cruz em formato de X. E ali foi morto. Portanto, realmente se cumpriu o que Jesus disse sobre os apóstolos. Em Mateus 24, 9. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todos as nações por minha causa. Mas essa realidade, como eu tenho enfatizado, não ficou somente, queridos, no passado. Só nesses minutos que eu estou aqui pregando, alguns crentes já foram mortos por amor a Jesus ao redor do mundo, por causa do nome do Senhor Jesus. Sabia? Você sabia que atualmente mais cristãos são mortos por causa da fé em Jesus do que no auge das piores perseguições romanas? Atualmente? A Enciclopédia Cristã Mundial afirma que só em 1998, mais de 156 mil cristãos foram martirizados no mundo. Estima-se que 164 mil foram executados em 1999. Quase 170 mil perderam a vida em 2000. E em 2005, mais de 200 mil seguidores de Jesus foram mortos. Em 2010, foram mais de 240 mil mártires ao redor do mundo. No total, segundo pesquisa, mais de 70 milhões de cristãos em todo o mundo já foram mortos pelo simples fato de servir a Jesus, de não se dobrar a outros deuses, a não reverenciar Kim Jong-un, ditador da Coreia do Norte. Quer país terrível para se viver? Você não pode nem andar triste nas ruas da Coreia do Norte. E os soldados perguntam, você está triste por quê? Você está insatisfeito com o nosso governo? Com o nosso Deus? Porque o imperador lá é um Deus para eles. Tem que se venerar a imagem dele. Aproximadamente 550 cristãos são assassinados todo dia. Isso equivale a 23 mártires por hora. Que hora é agora? 10 horas. Começamos 9. Pelo menos 23 a 25 pessoas, irmãos nossos, morreram nesse intervalo que estamos aqui nesse culto. Um herói da fé é morto a cada 3 minutos. E os números continuam crescendo, crescendo e crescendo. E aqui, queridos, não estamos falando dos milhares que todos os dias são perseguidos. Pessoas que têm os seus bens confiscados, são separados da família, são aprisionados, são torturados, mas que não chegam a ser mortos por causa da fé, embora não tenham negado a Cristo. Eles são poucos conhecidos aqui na Terra. Muitos anônimos morrem numa prisão coreana, na Índia e tantos outros países, Eritreia. Não são conhecidos na Terra,
mas são famosos no céu. Concluindo, como eu vou ter que pregar mais 3 domingos, não vai faltar assunto para esse tema, queridos. A história está repleta de casos de pessoas que foram mortas de maneira covarde pelo simples fato de viverem para Deus. Pelo simples fato de orarem, jejuarem, se reunirem, congregarem. Irmãos, o crente, ele é pacífico. Ele paga seus impostos, ele ora por seu governo, ele é ensinado a orar. Pedro recomendava, orem pelo rei, e o rei era Nero, orem por ele. No ano 1900, houve uma revolta nacionalista na China. Essa revolta foi chamada, reconhecida como a revolta dos Boxers. Muitos missionários foram mortos ali, queridos. Foram assassinados cerca de 230 estrangeiros. Porém, os cristãos chineses, nesse contexto de revolta, eles foram aos milhares mortos, fuzilados. Milhares, não dezenas. Conta-se que só numa escola missionária foram mortas 99 pessoas, jovens. Uma base missionária, talvez da Jocum. Talvez. Os rebeldes cercaram a escola por todos os lados, deixaram apenas uma saída e colocaram na saída uma cruz de madeira no chão. Imagine uma escola, só uma saída, uma cruz de madeira no chão. E quem saísse pela porta e pisasse na cruz era livre. E os 7 primeiros estudantes missionários pisaram literalmente na cruz. Um símbolo de não quero mais nada com Jesus. Eu não sou de Jesus. Eu estava aqui só de passeio, estava aqui de curiosidade nessa escola missionária. Era só um curioso. Eu não queria nada de compromisso com ele, não. Eu era só um crente domingueiro. Porém, a 8ª, uma menina rodeou a cruz com cuidado. Rodeou, ela não passou por cima da cruz, ela rodeou. E ela foi a primeira a encarar o pelotão do fuzilamento. Morreu. E os 92 alunos seguintes fizeram o mesmo e foram também fuzilados de maneira covarde. Mas o exemplo dela falou muito mais alto do que os outros 7 que tinham negado. Não negaram com a palavra, com a boca, mas com atitudes. Atitudes, queridos, valem mais do que palavras. Reflitam sobre isso. Eu sei que nós estamos aqui, a maioria, vamos para um momento agora de confraternização, mas eu teria que tratar desse assunto, essa realidade. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, queridos. Precisamos ser revestidos com o poder do alto. Precisamos de capacidade do alto, não nossa, porque humanamente falando, a gente fica pensando assim, pelo menos eu penso, será que se eu estivesse no lugar desses irmãos, qual seria a minha atitude? Será que eu seria mais um covarde? Será que eu amaria mais a minha vida do que a Jesus? Será que o meu evangelho cairia, ou aquilo que eu digo servir, cairia por terra ou iria até o fim? Então a oração que cabe a nós fazer é: Senhor, me ajuda, me socorre, me converta de vez. Alguns, no momento desse, reconhecem que realmente não são convertidos, mas são convencidos. Que Deus nos ajude, queridos. Vamos estar orando. Nós vamos estar ministrando a ceia hoje. Vamos ficar de pé. Lá no momento de confraternização. E semana que vem, mais uma vez aqui também, tá? Para os irmãos que não vieram, os irmãos que não vão poder estar lá conosco. Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, muito mais poderia ser falado, Pai. Muitos mais dados, informações, mas eu creio que foi suficiente para essa manhã, Pai. Carecemos da Tua graça, Senhor. Ajuda-nos a viver de maneira piedosa, Pai, porque é terrível viver de maneira impiedosa. Viver, Senhor, como um ímpio e se dizendo ser cristão. Viver, Pai, como o mundano, dizendo ser de Jesus. Tem misericórdia de nós, Pai.
Lava nossa alma nessa manhã. Converta nosso coração, Pai. Senhor, a obra de conversão é feita pelo Teu Espírito Santo, não sou eu que converte ninguém. Não tem sermão poderoso, mas tem a obra poderosa do Teu Espírito Santo em cada coração. Impacta nossas vidas, Senhor, no decorrer de todo esse mês, ao tratar de assuntos como esses, Senhor, que, como já disse no início, não dá ibope. É um assunto que nos confronta, nos sensibiliza, sim, mas ao mesmo tempo nos motiva, Senhor. E talvez até para alguns seja um incentivo, como foi dessa menina, que não cedeu aos 7 que cruzaram, rodearam, ou pisaram, melhor dizendo, na cruz. E ela, com muito cuidado, rodeou a cruz, porque ela entendia que aquilo ali simbolizava a cruz do Senhor, como se o Senhor Jesus estivesse ali, e ela não quis pisar em Cristo. Ah, Senhor, ajuda-nos, que exemplos como esses, Senhor, exemplos como os demais que estão aqui naquele corredor, possam estar dando nossas vidas, Senhor, para a Tua glória. Toma cada irmão, Senhor, que nesse exato momento estão passando por grandes privações, Senhor, na Coreia do Norte, Afeganistão. Senhor, são tantos, nós temos ali um quadro, Pai, de todas as pessoas que, ou países terrivelmente perseguidos, como a Coreia do Norte, em primeiro lugar, o Afeganistão, a Somália, Sudão, Paquistão, Eritreia, Líbia, Iraque, Iêmen, Irã. Senhor, eles ali não podem se reunir como nós estamos aqui. Eles ali não podem ter uma Bíblia, que nós temos às vezes 5, 6, 10 Bíblias de casa, e muitos de nós, infelizmente, nem lemos a Tua palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. E desperta-nos, Senhor. Tira-nos do comodismo, Senhor. Faz algo sobrenatural, Pai, que nós mesmos não podemos. Só o Teu Espírito Santo pode soprar em nossas almas, Senhor, em nossos corações e transformar, Senhor, o nosso lamento em dança para a Tua glória. Desperta-nos, Senhor, é o que eu te peço nessa manhã. Aviva a nossa alma, aviva-nos, Senhor, ajuda-nos a ter um compromisso maior contigo, com mais qualidade, com mais profundidade, uma vida mais dedicada ao Teu Evangelho. Sabemos que não precisamos, Senhor, em muitos casos, abrir mão do emprego, não precisamos abrir mão do dinheiro que nós temos na caderneta. Isso é individual, o Senhor cobra de alguns e não de outros, como o Senhor cobrou do jovem rico, mas não cobrou de Zaqueu que lhe desse tudo, mas o jovem rico amava o dinheiro, Senhor. Mas nos conscientize que nós somos um missionário aonde quer que estejamos, seja na escola dando aula, seja, Senhor, num trabalho secular, no mercado, no Uber, seja em qualquer lugar que sejamos luz, que venhamos iluminar e não escurecer mais ainda a vida do outro, Pai. Em nome de Jesus.